Para conversar mais sobre esse assunto, para tirar as suas dúvidas aí de casa sobre DTM, nós convidamos o cirurgião dentista especialista em disfunções da ATM, Victor Ferzelli. Bom dia, doutor. Bom dia. Para começar, qual é a causa da DTM? Como já até foi citado na reportagem, nós temos 3 fatores muito importantes. Um que eu diria que é o fator emocional. Do fator emocional, normalmente decorre uma situação de hábitos parafuncionais, que são hábitos de ficar roendo unha, apertar os dentes e outros fatores também já citados na reportagem, o fator postural. Uma pessoa com um problema postural pode desposicionar a cabeça e, consequentemente, também desposicionar a articulação. Um outro fator também que pode estar ligado é o fator chamado oclusal. Hoje, com menos importância, o encaixe dos dentes podem interferir num bom funcionamento de uma articulação. Doutor Vitor, vamos mostrar para as pessoas, então, onde fica exatamente essa disfunção, onde ela pode ocorrer, né? Muito bem. A articulação temporomandibular, ela encontra-se exatamente nesta região. Tudo que nós fazemos ao abrir e fechar a boca, quando fazemos determinados movimentos, esta articulação possui um disco que nós chamamos de disco articular. É uma cartilagem. E nesse movimento, às vezes, como também já foi citado, esse disco se desposiciona por hábitos de ficar apertando os dentes, mascando muitos chicletes, esse disco se deforma e fica mal posicionado. Então nós temos uma disfunção que pode acontecer somente aqui dentro dessa articulação ou nos músculos que fazem com que essa articulação funcione. Então nós diríamos que pode ser uma disfunção muscular, daí as dores de cabeça, cansaço muscular. Pelo fato da cabeça ficar mal posicionada, nós podemos ter dores na nuca, dores nas costas, dores na região do ouvido, também causada pela própria articulação. Observe a proximidade da articulação com o conduto auditivo. Então, muitos pacientes, às vezes, vão ao otorrino dizendo, estou com muitas dores de ouvido. E, às vezes, não é diagnosticado nada dentro do ouvido, mas, e sim, o problema está na articulação chamada articulação temporomandibular, que está do lado do ouvido. É isso que a gente precisa frisar, né, doutor? A pessoa sente dores de cabeça fortíssimas, sente dor no ouvido. Vai no otorrino, vai no neurologista, não consegue nenhum diagnóstico, fica sofrendo. É importante também não esquecer do dentista, né? Exato. Eu acho que agora, a partir dessa reportagem, as pessoas que estiverem assistindo vão estar bastante atentas na situação de dores relacionadas com dores orofaciais. É importante ressaltar que algumas características de dores de cabeça, que são as cefaleias, podem às vezes ter características muito próximas de uma enxaqueca, que é tratada por neurologistas. Por exemplo, se o paciente tem aversão a perfume, cheiro de cigarro, quer ficar fechado dentro de um quarto para não escutar ninguém, ou sente muitas náuseas, ânsias de vômito e tudo mais, pode ser uma enxaqueca, tem que ser tratado por um neurologista. Na nossa área, normalmente é uma dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça extracraniana. Doutor, vamos interromper um pouquinho então. No próximo bloco a gente volta para tirar mais dúvidas e vamos conferir a previsão do tempo. Hoje o MSTV abriu espaço para você tirar as dúvidas sobre um problema cada vez mais comum, mas que nem sempre é diagnosticado de forma correta, a DTM, disfunção temporomandibular. O cirurgião dentista especialista em disfunções da ATM, Victor Ferzelli, responde agora as perguntas que foram enviadas para o e-mail do MSTV. Doutor, a gente já começa com uma pergunta da Nayara Ramos, ela é lá de Jardim. Ela diz o seguinte, ela sentiu deslocamento do maxilar, já houve 3 ocorrências desse tipo, sente muita dor de cabeça e, na verdade, ela toma remédio para enxaqueca. Ela pergunta, que especialidade deve procurar, quais as consequências de um não tratamento? E reforça que começa com uma dor suportável, passa os dias, ela não consegue abrir a boca e diz que umas 3 semanas depois a dor desaparece. Bom, para a gente observar as características da sintomatologia que essa paciente passou, dá para observar um equívoco no tratamento que está sendo realizado. A gente vê muita automedicação e por conta disso, às vezes o paciente começa a tomar medicamento para enxaqueca, conforme as características que eu citei agora há pouco, e na verdade é um caso típico de uma disfunção de ATM, porque a paciente relata que houve deslocamento da mandíbula, a paciente relata que
sente dificuldades para abrir a boca. Então, o que acontece? Começa a tomar medicamentos que não têm nada a ver com as disfunções e pode depois causar outros problemas no estômago. Então, detalhe, foge, às vezes diminui, às vezes volta novamente. O fator emocional está muito presente nesta hora, porque provavelmente a dor não passa, o paciente continua apertando, fica mais estressado e depois ele relaxa um pouco e para de apertar. Então, quer dizer, existe uma relação muito grande entre o estresse, que leva a algumas situações, e o equívoco que está havendo aí em relação à medicação, que não é uma enxaqueca. A gente viu na reportagem que as mulheres são as principais vítimas. Para cada homem, são 9 mulheres com DTM. Além do estresse, quais outros fatores presentes só na mulher que colocam ela nessa estatística? Se a gente for observar, na própria fisiologia do homem em relação à mulher, óbvio, toda a situação do estresse, do emocional já foi passado. Se a gente for observar que a condição ligamentar das mulheres é mais distensível do que nos homens, por exemplo, no balé a mulher faz aqueles movimentos bem exacerbados na abertura, perna, etc., que o homem não faz. Isso reflete também nas articulações. As articulações nos homens são mais resistentes. Outros fatores, por exemplo, a mulher na fase de DTM ou durante o seu ciclo menstrual, existe uma variação muito grande na quantidade de hormônios e isso predispõe também a uma situação de uma disfunção temporomandibular. Doutora, obrigada pelas suas informações. Nós recebemos mais e-mails e vamos encaminhá-los ao senhor para serem respondidos. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Bom dia.